A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Chamados para servir aqui a partir de agora na Rádio Manaim, também pela TV Manaim e também pelo YouTube. Você vai estar acompanhando aqui. Conosco nessa manhã, substituindo à altura, o nosso querido pastor João Carlos Braga, que está em viagem, a Porto Alegre. Nosso querido pastor Ricardo Diniz. Pastor, antes de qualquer outra coisa, muito obrigado por estar nos ajudando aqui mais uma vez nos Chamados para Servir, pastor. Paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor você, meu irmão querido, amado. Você que acompanha toda a programação, estamos aqui. Como o próprio título ou o nome do programa diz, Chamados para Servir. Amém. Então estamos aqui para servir com alegria ao Senhor e participar aqui nesta manhã. Obrigado, pastor. O nosso convidado de hoje é o pastor Gilvando Lima Rodrigues, que participou conosco aqui do culto da madrugada, pós-madrugada. O pastor Gilvando, ele é de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Aliás, ele é nascido em Ilhéus, na Bahia, mas mora há muitos anos em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Hoje mora em Cabo Frio. Ele que é o esposo da irmã Lana Angélica e é pai do João Gabriel e do João Vitor. Ele é militar, também é assistente social, 39 anos já quando o Senhor o alcançou, e há 15 anos está pastor nesta obra. Pastor Gilvando é o nosso convidado de hoje. Pastor, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para poder estar aqui nos Chamados para Servir, para externar, para falar daquilo que Deus tem operado na sua vida, na vida da sua família, nesses 39 anos, já vamos para 39 anos, passa rápido, né, pastor? Fala, Senhor. Muito rápido. A paz do Senhor Jesus, o irmão Kleber, também ao pastor Ricardo Diniz e a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, pela rádio, pela TV Manaim, e que Deus possa assim abençoar a todos. E é uma honra, estar participando desse programa que tem trazido para nós uma grande alegria em ouvir, em assistir e também hoje participar e poder contribuir também com os irmãos, compartilhar com os irmãos um pouquinho da nossa experiência ao longo desses anos, no qual o Senhor tem nos chamado para servir. Como foi, para a gente dar início aqui, como foi como Deus o alcançou? Como foi o chamado do Senhor? Como Deus o alcançou? A mão do Senhor alcançou a sua vida? O Senhor estava onde? Fazendo o quê? Como foi a época? Eu era muito jovem, Kleber, e eu sentia assim uma tristeza muito profunda desde garoto, até por ter uma família desestruturada. O pai ficou na Bahia com dois irmãos, a minha mãe veio com os outros para o Rio. E eu via toda aquela situação, depois minha mãe se casou com um padrasto e maltratava muito, e aquilo me trazia muita angústia, uma tristeza incontrolável. E eu quero ressaltar isso, que foi algo que aconteceu grave na minha vida. O meu padrasto maltratar minha mãe, tudo. Um dia ele era uma pessoa presidiária, usador, usava drogas. E um dia eu peguei a arma dele e apertei, coloquei as munições e apertei diversas vezes na minha cabeça. É mesmo? Eu queria o suicídio, eu não queria mais viver. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha nessa faixa mais ou menos uns 12 anos. 12 anos. 12 para 13 anos. Mas o Senhor preservou a minha vida. E os anos se passaram. Agora eu já estava rapaz, com 18 anos, já estava para ingressar na Polícia Militar como soldado. Tinha uma namorada. Essa namorada era do mundo. Eu não conhecia o Senhor ainda. E um dia saímos de onde nós morávamos, fomos para Niterói. Lá um culto de uma outra religião. E ficamos do lado de fora aguardando. Quando terminou o culto, nos convidaram para nós entrarmos. E aí oraram pela minha vida. Interessante que Deus usou a vida de um dos pastores e ele disse assim para mim. O Senhor falou,
naquele dia que você tentou tirar a sua vida, Olha só. foi eu que não deixei. Porque o adversário queria te ceifar. Mas eu tenho um projeto na sua vida. Glória a Deus. E minhas lágrimas começaram a descer já porque ninguém sabia. Só o Senhor sabia. E ali estávamos. O irmão teve uma visão que vinha um anjo e desfazia um laço negro entre eu e aquela jovem. Uhum. E aí eu comecei a entender melhor, porque dias atrás eu tive 3 sonhos, todos 3 iguaizinhos, que eu chegava até o altar com ela para me casar e na hora eu dizia assim, não é essa moça, não é essa moça. Eu saía correndo da igreja. Eu não entendia, né? Mas naquela hora que o Senhor deu a visão que estava desfazendo um laço negro, eu entendi que não era a vontade do Senhor. E aí nós retornamos, né, para onde eu morava, o bairro no Rio de Janeiro, e sem dizer uma palavra, ela havia me confessado que a mãe havia feito coisas ruins para nós nos unirmos, e eu entendi perfeitamente que precisava encerrar aquele relacionamento. E a minha primeira providência, depois daquela experiência, foi chegar até a casa da minha mãe, que tinha muitas amarguras, sentimento, já morava com a minha irmã, não concordava com a forma que ela vivia, mas eu fui até ela. Já Deus trabalhando, né? Já Deus movendo meu coração, eu disse, mãe, eu sou crente. E ela me abraçou, ali Deus já estava quebrando, né? Os rancores, as tristezas. Ela disse, vai para sua casa e ora ao Senhor, mesmo sem ser serva, né? E assim eu fiz. Fui para a casa da minha irmã, entrei no meu quarto, dobrei meu joelho e orei a Deus. Da minha forma, da maneira que eu aprendi, que eu sabia. Isso aconteceu no dia 2 de novembro de 1983. Era um dia de feriado, né? O mundo comemora o dia de finado. E outro dia, quando eu acordei, a minha irmã disse assim, você está diferente, o que aconteceu contigo? Você está com um brilho? Eu falei assim, eu sou crente. E ela começou a rir, né? Que isso? Eu falei, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E essa foi a melhor escolha, a melhor decisão. Eu nunca mais me afastei do Senhor. Graças a Deus. Aquele namoro eu encerrei porque eu já era temente a Deus, encerrei. E logo depois, talvez um ano depois, o Senhor me deu o que é hoje a minha esposa. A irmã Lana. Lana. E eu sou baiano, eu sou de Ilhéus. Uhum. E o desejo no meu coração era de me casar com uma mulher baiana. Eu tinha esse desejo, não sei porquê. E quando eu a conheci, que ela era amiga da minha irmã, ela disse, eu sou baiana, eu sou de Itabuna, que eram cidades vizinhas, são cidades vizinhas, né? E ali estava uma pessoa mais madura, uma pessoa que eu entendi que poderia ser de Deus, que também o Senhor fez uma obra na vida dela, que ela também era afastada da denominação. E aí nós passamos aí uma igreja juntos, né? E retornamos e começamos a caminhar no Senhor. Agora, pastor Ricardo Diniz, o pastor Gilvan está falando, com 12 anos, olha que situação, uma família desestruturada, ele passando angústia, amargura, um garoto de 12 anos, e aí achou que a solução era tirar a própria vida. E aí o Senhor, que vê tudo, sabe tudo, intervém, e aí ele vai para um dia qualquer, um certo dia, ele está ali, alguém ora por ele, e aquilo que estava oculto, o Senhor revela para ele, falou, olha, fui eu, do Senhor, que te livrou. Ninguém sabia, o Senhor sabia de tudo, ele sabe de tudo. Olha que livramento maravilhoso que o Senhor deu na vida do pastor. Bem verdade, há até um comentário que podemos fazer sobre isso. Nós não temos noção da quantidade de crianças e jovens que tentam tirar a vida justamente em função da condição do lar, da família. Ainda por a ideia da agressão, de maus tratos, de abuso e de tantas outras situações, uma criança chega a pensar que é melhor tirar a vida
do que permanecer nessa condição. Mas é isso que você falou. O Senhor lhe deu um grande livramento. O Senhor tem um projeto, Glória a Deus. um propósito, entendeu? E porque a função do adversário é matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com as famílias, com o lar, com o casamento, com o filho, com os pais. É toda essa situação. Então, quando você traz a palavra do Senhor, a promessa de Deus para dentro do lar, é uma bênção. Mas que existem lares que estão sofrendo muito, isso é verdade. E os segredos estão presos dentro das pessoas. Pessoas angustiando com seus traumas de infância, da adolescência, da juventude, 10, 15, 20, 30 ou mais anos. E são pessoas que às vezes pensam em ir na igreja, em adentrar a um templo. Se você está passando por uma situação dessa, procure uma igreja, ore ao Senhor, porque Deus vai revelar algo que vai libertar a sua vida. E eu entendo, pastor João, quão libertador foi esse dia. Sim. Quando você compreendeu isso, eu achei que era um segredo meu, mas Deus já tem revelado, Ele tem um propósito. Então Deus tem um propósito. Deus quer revelar acerca da sua vida e transformar. E como transformador essa condição. E se me permite ainda, Kleber, o nosso testemunho às vezes é um pouco pesado no seguinte sentido: olha a situação que você estava, mas é a transformação de Deus. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do erro, do pecado. Podemos dizer, você tinha tudo para seguir por outro caminho, de revolta, de violência e de tudo mais. Mas o amor de Deus te resgatou, sabendo que alguém orou por você. Nós não sabemos quem. Se foi uma tia, uma avó, uma prima, um vizinho, uma vizinha, mas alguém olhou para você um dia e orou: Senhor, tem misericórdia dessa criança, e o Senhor atentou para a oração. Pois não, pastor. Agora, o senhor estava contando a sua experiência e eu interrompi. Aí o senhor conheceu a Lana, Sim. que era de uma outra denominação, mas também estava afastado dessa denominação. Tá. Aí os encontraram, conversaram e já foram para a Igreja Maranata. Como é que isso chegou na Igreja Maranata? Na verdade, as coisas aconteceram. Eu fui primeiro, para outra denominação. Eu orava muito ao Senhor para que Ele pudesse também trazê-la, um serviço à noite na Polícia Militar, orando madrugada juntamente com um companheiro que também era servo. O Senhor me revelou que iria trazê-la para a presença dEle. E naquela semana, ela disse assim: eu quero ir na igreja. Estava esperando uma noite, deixei ela na igreja e fui trabalhar. E quando eu voltei no outro dia, segunda-feira, que trabalhei à noite, ela disse: eu retornei para o caminho do Senhor. O Senhor falou no meu coração, eu voltei a servir. E nós tínhamos um propósito de nos casarmos, até pela minha família, morava na casa de irmã, de casarmos de imediato. Soldado da PM, ganhava pouco, E nós, mais ou menos com um ano e pouco, mais ou menos com 2 anos, nós resolvemos nos casar. E dentro da direção do Senhor, interessante que eu tinha um pouquinho de dinheiro, uma verbinha. Eu falei: você quer um casamento, uma festa, com tudo? Ela falou: não, vamos dar entrada num apartamento, mais simples que seja. Compramos um apartamento em obra, obra mesmo, literalmente falando. Mas nós compramos, demos a entrada e ali já era a nossa casa. O nosso propósito era de casarmos e ter filhos. O meu sonho era ser pai e o sonho dela era ser mãe. Nós casamos com esse propósito. Assim que casado direitinho, nós vamos ter o nosso filho. Só, Kleber,
irmãos, que aquela tristeza, mesmo casado, mesmo indo na religião, permanecia no meu coração. Eu não entendia por que eu era uma pessoa triste. E certa vez, conversando com esse mesmo amigo do trabalho, ele falava do Espírito Santo. Ele falava da alegria de conhecer o Senhor, de conhecer, das operações do Espírito Santo, e aquilo ardia no meu coração. Eu falava: Senhor, eu quero conhecer esse Espírito Santo. Eu estou numa igreja tradicional, eu quero conhecer. E já faltando meses para fazer um ano de casado, eu queria ressaltar no casamento, como éramos simples, né? A minha cunhada até prometeu dar o vestido de noiva para ela e meu cunhado me buscar, a irmã dela, né? Só que eles queriam fazer uma festa de casamento, e eles são do mundo, né? Ele já até partiu, mas uma festa com bebidas, uma festa. E nós mesmos, não sendo ainda da obra, nós tínhamos temor. E o jovem disse: não, eu aceito a festa, mas que não tenha bebida. E aquilo foi para ela como uma ofensa, né? E ela se posicionou e, enfim, não deu o vestido de noiva, faltava uma semana para o casamento. Se aborreceu? Se aborreceu, o meu cunhado não foi me buscar, e nós nos posicionamos e não aceitamos festa com bebida, porque nós já tínhamos temor ao Senhor, e Deus nos honrou por isso. E o propósito de termos o nosso filho, já estávamos casados, mas faltava quase um ano já de casado, e um dia, um sábado, eu saí assim um pouco sem destino, e eu falava com Deus: Deus, eu queria conhecer o Espírito Santo, eu queria ter intimidade contigo, eu preciso disso, eu preciso entender. E aí, quando eu me deparei em frente a uma igreja cristã Maranata, o louvor que eles cantavam era esse: estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Porque era isso que eu sentia, solidão, me sentia sozinho. E aí eu sentei, me lembro que eu sentei no último banco lá em Parque Anchieta, e o louvor cantando, e ali Deus começou a me visitar, e as lágrimas, eu entendi que naquele momento, verdadeiramente eu estava conhecendo a Jesus, aceitando ao Senhor, abrindo o coração, e chorei o culto todo. A mensagem eu nem lembro, porque eram muitas lágrimas, e quando acabou o culto, eu fui o primeiro a sair, porque eu estava com vergonha, que meu rosto estava inchado de tanto chorar. E eu cheguei em casa e disse assim para minha esposa: Lana, eu conheci o Senhor. Uma igreja simples, uma igreja aqui, perto da nossa casa, e convidei ela para ir. Isso foi no sábado, e domingo ela já estava comigo na Maranata. E quando ela assistiu o culto, voltou, ela falou assim: mas nós temos um compromisso lá, né? Nós casamos lá. Eu falei: tá bom, nós vamos orar ao Senhor e o Senhor vai nos mostrar. E aí passamos aí na igreja Maranata, passamos aí, gostando, e o Senhor foi trabalhando. E quando nós fizemos um ano de casado, o Senhor falou conosco. Já oramos na Maranata, porque nós voltamos lá, conversamos com o pastor, explicamos que nós tínhamos conhecido o Senhor. E interessante que ele brincou, falou: olha, eu fiz seu casamento, as portas ficam abertas, aqui se sair a gente exclui, não vou excluir vocês não, porque eu estou vendo que há uma alegria no seu coração, uma alegria no coração de vocês. Então serve ao Senhor, foi o conselho que ele deu. E um ano fomos orar, um ano de casado. E aí o Senhor, ele nos prova naquilo que nós mais queremos, mais almejamos, né? E o Senhor diz assim para ela. Primeiro disse que ele ia nos abençoar, porque nosso apartamento era muito simples, tudo, né? E ia nos abençoar em pouco tempo. Mas disse: minha serva, você não pode ter filhos. Mas na medida da vossa fidelidade, eu vou abençoar. E aí nós tomamos aquela palavra. É claro que entristecemos, porque o que nós queríamos é ser pai e mãe. Mas não por isso nós deixamos de servir ao Senhor. Deus me fez prosperar, trabalhando como soldado na polícia à noite, consegui um emprego bom de segurança de dia,
Com menos de um ano, meu apartamento era o mais bonito do prédio, porque Deus me honrou em tudo ali honestamente e Deus fez prosperar. Mas havia o desejo de ser pai e mãe, de ter o filho. E nós não deixamos de trabalhar na obra, não deixamos de fazer a vontade do Senhor, e trabalhávamos no Manaim de Cachoeiro de Macacu, eu na segurança, ela na cozinha, trabalhando, e orando ao Senhor, e a igreja pedindo ao Senhor que nos abençoasse. Os anos foram se passando, mas nós tínhamos a promessa. E certa vez o Senhor deu um sonho para ela. E no sonho, o Senhor dizia assim para ela, para que ela pudesse ler o Salmo 40, versículo 1, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E aquilo alegrou tanto o coração dela, que quando nós, confiando naquilo que Deus tinha falado, fizemos o exame sem tratamento nenhum. Ela estava grávida, 7 anos depois. Uma alegria na igreja, os irmãos glorificaram, que vitória, que bênção. E eu avisei a minha família toda, que bênção maravilhosa. E aí, feliz, compramos o quarto todo do bebê, aprontamos tudo, ela feliz com o Senhor. E antes do bebê sendo gerado completar 6 meses, trabalhava à noite. E quando eu cheguei de manhã, veio uma notícia que ela tinha ido para o hospital. Isso estava pertinho do final daquele ano, né? O final daquele ano, dezembro daquele ano. E quando a notícia chegou, isso já tinha falado no meu coração. E eu passei, irmão Kleber e o pastor Ricardo Diniz, e todos os irmãos também. Eu passei 10 dias de lutas ali no hospital, ao lado dela. 10 dias. Emagreci, orando ao Senhor. No dia 31 daquele ano, por volta de 0 horas, o médico entrou, ela sentindo muitas dores, e disse assim: amanhã o feto ia completar 6 meses, nós íamos fazer a cirurgia para a incubadora, mas ele acabou de falecer. Nossa Deus. E a dor tremenda, a dor da perda, enfim, um sentimento que dói muito. Mesmo não tendo nascido ainda mais, ali estava a promessa de Deus, ali estava a oração, ali estava tantas coisas. E nós suportamos no Senhor. E ao voltar para casa, depois vazios, né? Só nós dois sem a criança, o pastor nos visitou e disse que naquela mesma vigília, dia 31, jovem, lá na igreja, a importância do jovem, né? Ser usado nos dons, tinha tido um dom que o anjo ia lá no hospital, eram 7 anjos, todos de manto azul, e pegavam o nosso filho, era um menino, e levava para o céu. E aquilo trouxe tanto conforto para nós, tanto conforto, porque nós entendemos que o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. E todas as pessoas, né, inclusive minhas irmãs que iam nos visitar, até esperavam chegar lá e encontrar nós abatidos, nós blasfemando ou com alguma tristeza. Pelo contrário, nós glorificávamos ao Senhor. Mesmo com o coração triste, nós glorificávamos a Deus. Tudo estava pronto, né? Mas foi feita a vontade do Senhor. A Deus. E aí, mais 7 anos se passaram. Os irmãos imaginaram e fizemos todo tipo de tratamento. Fomos até São Paulo, no Hospital das Clínicas, que era um hospital que poderia... Referência, fazer tratamento. Lá foi uma experiência muito boa. Chegamos uma semana lá, e no último dia das consultas, fomos na Igreja Maranata, e lá um diácono veio nos receber, porque o Senhor mostrou que queria entrar um casal do Rio, e que eles almejavam ser pai e mãe, ter filhos. E a mensagem, né, foi trazida. No final cantou o cântico de Ana, e ele veio orar conosco, esse diácono, e disse para nós que o Senhor iria nos abençoar. E essa promessa nos renovou, nos alegrou.
Às vezes nós íamos também para o Manaim Macacu, no término do trabalho, recebia imposição de mãos, o Senhor renovava a promessa. Eu vou abençoar. E continuamos a fazer a obra da mesma forma. E 7 anos depois, para a glória e para a honra do Senhor, essa promessa se cumpriu. O Senhor nos deu o nosso filho João Gabriel, que hoje está com 25 anos. Meses depois, menos de um ano depois, só nos deu o João Victor, que está com 24 anos. E a gente só pôde exaltar e glorificar o nome de Deus. Pela alegria, pela certeza de que Deus ele é fiel, de que Deus ele cumpre com as promessas. E ao longo desses anos nós procuramos criá-los na presença do Senhor. Hoje são 2 mais velhos. João Gabriel se casou agora dia 12 de abril. Que assim? Quando eu estava completando, né? Completei 39 anos de casado. O João Gabriel me presenteou, se casou no mesmo dia que eu. Se casou no dia 12 de abril. Ele casando e eu completando 39. Casou-se com uma jovem, filha de um pastor Espíndola, que o Senhor recolheu em outubro de 2023. Foi um culto maravilhoso, onde eu vi ali a mão de Deus, a ação do corpo, os irmãos reunidos, a igreja feliz, uma festa maravilhosa, um culto onde o Senhor foi glorificado. E o mais novo, João Victor, né, que eles estudam lá em Niterói, tem sido uma bênção. Ambos são instrumentistas da casa do Senhor, toca no Manaim de Vidreira, todos dois, né, tem um compromisso com o Senhor, e ali está o resultado, né, das promessas de Deus, daquilo que o Senhor dá. E um detalhe, é no tempo determinado, como nós pregamos hoje, a palavra da Sunamita, não é o nosso tempo. Às vezes, a nossa ansiedade, né? Quantas as vezes eu cheguei e peguei minha esposa chorando? Quantas as vezes eu chorei também? Senhor, lembra-te de mim. Senhor, eu quero minha família, eu quero ver minha família completa, eu almejo ser pai. Algumas vezes eu me sentia como uma árvore seca, eu tinha esse desejo no meu coração. E Deus ali, Ele ouviu, contemplou e na hora certa Ele nos abençoou. Então hoje ver os meus filhos servindo ao Senhor, a minha casa servindo ao Senhor, isso me traz muita alegria, isso me traz a cada dia mais uma fé renovada que Deus ele é fiel. E aí, depois quando eu entrei na igreja, né, que eu vi esse louvor, esse que eu estou contigo, meu filho. Chegou, meu filho. Esse louvor ele tem assim uma importância demais no meu coração, porque aquela busca, aquela tristeza que eu sentia cessou. O encontro com o Senhor verdadeiro, o encontro com o Espírito Santo, ele transformou e preencheu meu coração, porque toda aquela tristeza passou. Eu passei agora a ter uma alegria, né? Que é a alegria do Espírito, a alegria da salvação, de poder servir a um Senhor que é fiel, a um Senhor que é justo. E aí nós, com os nossos 2 filhos, né? E o nosso primeiro filho, Samuel, que é aquele que nasceu morto, ele nasceu com a síndrome de Down. A doutora na época nos chamou e disse, olha, ele tem os olhinhos abaixo da orelha. Fizemos o exame, seu bebê tinha síndrome de Down. E nós guardamos aquela informação, não falamos para a igreja, não falamos para ninguém, porque talvez até por ignorância mesmo, né? Ou talvez, não sei, eu creio que o amor de Deus não iria mudar nada, mas nós guardamos aquela informação. Mas tudo Deus tem um propósito, porque já antes da pandemia, 2018, né? Nós começamos a fazer um trabalho de acessibilidade. Começamos início com Libras, né, a língua brasileira de sinais, fazendo os cursos, eu não aprendia, mas mesmo assim eu insistia, ia nas reuniões com o pastor Bise, o pastor Medina, com toda aquela equipe que se dedica tanto, que eu fico maravilhado com esse trabalho.
E os anos foram passando, a gente foi se envolvendo, veio a pandemia e fizemos depois em Cachoeiro de Macacu encontro, já no final de 2022, fizemos 2 encontros consecutivos e cada vez nos envolvendo mais. E no último, em Belo Horizonte, BH, Pastor Medina, foi perguntado se um de nós gostaria de dar um testemunho. Eu nunca tinha falado em público, né, acerca do meu filho Samuel, foi o primeiro, né? Eu nunca tinha falado porque tinha essa reserva. Mas naquele dia Deus me deu um entendimento pela aula que eu tinha assistido de acessibilidade, do testemunho dos irmãos. Eu deveria falar que eu não tenho só 2 filhos, eu tenho 3 filhos. O primeiro nasceu com síndrome de Down, o Senhor recolheu. Os outros 2 estão aqui servindo ao Senhor. E depois que eu abri meu coração e trouxe como testemunho, isso me trouxe tanta confiança, tanto amor a esse trabalho, porque Deus ele nos prepara antes, né? Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu estou responsável pela acessibilidade da minha região, da minha micro-região. Temos feito assim um trabalho extraordinário e recentemente, dia 17 agora de maio, fizemos um encontro de acessibilidade na Igreja de Cabo Frio. O pastor Bísio participou, mandou um vídeo, né, com a pregação. A doutora Ana Peixoto, né, de São Paulo, participou também com o vídeo. E aí a gente até manda um abraço para todos esses irmãos que têm assim nos ajudado muito. A Juliana Muniz, lá do Rio de Janeiro, incansável nesse trabalho. E a gente glorifica muito a Deus que ela encontrou uma família no qual nos ensinou a acolher, né? Nos ensinou a receber aquelas pessoas que o Senhor nos manda, que são iguais a nós, não muda nada, né? E o Senhor nos dá essa alegria de servir. Então, esse trabalho de acessibilidade também preencheu muito, muito, muito meu coração. Eu estou pastor, o ministério, uma bênção de Deus, é muito bom, é um presente de Deus. Nós sabemos que o ministério está acima da vida, uma revelação do pastor Jodoti. É maravilhoso estar pastor. Eu amo também o trabalho de acessibilidade, até porque um dia o Senhor me deu um filho, né, de síndrome de Down. Agora, pastor, além desse momento que vocês viveram, o senhor e a sua esposa, que foi um momento delicadíssimo, né? Mas onde o senhor operou uma bênção, então, na época que o senhor recolheu o primeiro filho de vocês, e depois o senhor abençoou, dando 2 filhos, o João Gabriel e o João Vitor. Em outro momento, o senhor também viu a mão do Senhor operar na sua família nesses anos todos? Vi muitas vezes, Kleber, porque... Sua profissão como militar? Muitas as vezes. Eu trabalhava à noite, né, em Copacabana, 19º Batalhão, e não era fácil. No início era muito puxado, 6 noites consecutivas, né, e de 22 às 6 da manhã, e vi muita coisa. Zona Sul, muita coisa. Mas o relato, eu me lembro que um dos meus serviços, estava aí um outro policial, trabalhávamos em dupla, e de repente houve um assalto à mão armada, e roubaram dos gringos ali joias, cordões, relógios, tudo. E o ladrão veio correndo, eram 2, na minha direção. E mesmo eu sendo novo, mas eu tendo o Senhor, né? Eu me direcionei a ele, coloquei na posição de joelhos e falei assim para ele, para. Mas eu falei com uma autoridade que eu sei que vem de Deus. O ladrão parou. Ele podia me dar um tiro, ele estava armado. Ele parou. Nisso que ele parou, nós levantamos e nós prendemos, né? Efetuamos ali a prisão. Isso marcou muito a minha vida porque eu vi o cuidado, o zelo de Deus. Mas também não foi fácil. Não foi fácil porque Deus, ao longo desses anos, Ele sempre honrou, mesmo vivendo em um trabalho difícil. Às vezes saí de Copacabana depois, fui graduado já sargento, fui para Mesquita, né, outro batalhão 20º. Vi muitas coisas que não agradavam ao Senhor. Uma das experiências que eu tive, porque eu trabalhava no setor de liberação de veículos, e ali Deus disse que eu ia fazer o curso para
já o curso de aperfeiçoamento de sargento, né? Passei a primeiro, e que eu seria o conferente do batalhão. O senhor falou, fiz o curso. Quando eu voltei, nesse meio tempo que eu estou voltando, o conferente do batalhão do 20º foi assassinado perto do batalhão. Foi uma dor muito grande, que era um servo de Deus, uma pessoa da religião, mas que serviu o Senhor. E o que eu imaginei? Bem, eu tenho a promessa, eu vou, será eu conferente, agora sou o primeiro sargento. Mas o propósito de Deus às vezes é diferente do nosso. E aí, dias depois, eu fui convidado para vir para Cabo Frio. Cabo Frio. Tinha me formado, primeiro sargento, do cais, e vim com a família. Foi uma experiência também que eu fui aos pés do Senhor. Eu lembro que meus filhos ainda eram pequenos, um tinha 1 ano e pouco, outro 8 meses, e eu botei meu joelho no chão e disse: Senhor, eu devo ir para Cabo Frio. Senhor, é essa a sua vontade? O Senhor me abençoou, o Senhor me deu aqui uma casa tão bonita, né? Já tinha saído do apartamento, tinha comprado essa casa. O Senhor me deu uma casa tão bonita, eu devo ir. E o Senhor disse assim para mim: você vai, porque lá eu vou te abençoar. Eu estava ainda diácono, eu vou te abençoar. Deixa eu falar só um pouquinho. Aí peguei a família, vim para Cabo Frio. Deixa eu falar só um pouquinho dessa casa. Eu comprei esse apartamento simples. 1 ano depois Deus já tinha me dado ele todo bonito. E um dia eu passei uma provação na minha igreja, uma prova. E eu pedi muito a Deus, chorei muito aos pés do Senhor. E aí o Senhor deu um dom que eu recebi, uma escritura de uma casa. E o Senhor dizia assim: eu me agradei da sua posição, eu vou te presentear. Eu peguei aquela escritura e falei: bem, se o Senhor vai me presentear, louvado seja Deus. E logo depois a dona da minha casa, onde eu morava, a casa ao lado, resolveu vender a casa. Só que o meu apartamento valia 25 mil reais, a casa valia 50, era o dobro. Mas eu tinha a promessa de Deus. Eu conversando com a minha esposa, fazer um propósito: vamos botar esse apartamento à venda. Se nós conseguirmos vender, a gente dá esses 25 mil de sinal e paga o restante. E Deus, fizemos 1 mês de oração, 30 dias orando. No último dia, em oração, o apartamento valia 25. Mas nós, quando anunciamos 27. No último dia de oração, sexta-feira à noite, chegou um casal e disse: olha, nós estamos lá em casa, nós queremos comprar o seu apartamento. E nós vamos pagar o valor que o senhor pediu, os 27 mil reais. No último dia, e nós entendemos que era o Senhor. Outro dia fomos lá na dona proprietária da casa, compramos a casa, demos 27 mil tudo a ela. E foi feito o restante em prestações de R$1.000 na época, era bem valor, puxado. Eu ganhava esse valor, ganhava na polícia, né? Ganhava R$600 na polícia, e esse valor era muito puxado. Precisava trabalhar em segurança para poder manter. No contrato dizia assim na escritura, que se eu ficasse 3 meses sem pagar, a casa retornava para a proprietária. E eu, baseado na promessa de Deus, eu assumi aquele compromisso. E os primeiros anos, né, faltava ainda assimilar as 23 prestações, no primeiro ano foi tranquilo, trabalhando, pagando, apertando. Mas no final veio a aprovação. E nessa aprovação eu saí da segurança, o que eu ganhava na polícia era muito pouco, eu não tinha como pagar a casa. Eu fui vendendo os bens, consegui vender um carrinho que eu tinha para pagar, depois consegui vender. Na época o telefone tinha um valor muito alto, né? Sim. Telefone residencial. É de linha, né? De linha, vendi o telefone, até aí tudo bem. Mas faltando mais ou menos 1 ano, não tinha mais o que vender, não tinha segurança. Eu ganhava, mal dava para me sustentar. E como? Será que eu vou perder a casa que Deus me prometeu, que era uma promessa? Procurava emprego, procurava, e orava o Senhor e orava. Já trabalhava nessa época já em mesquita, no expediente, saía. E um dia disseram assim para mim: olha, lá na Marechal Floriano tem emprego para você. Emprego de segurança e você vai ganhar relativamente bem. E eu fui feliz. Só quando eu cheguei lá, era uma loja onde vendia artigos de espiritismo, né?
E na frente da loja tinha 2 imagens, uma de um homem e de uma mulher, espírito maligno, imagem horrível. E o dono da loja disse: você vai tomar conta da loja, mas principalmente dessas 2 imagens. Você vai ficar o dia inteiro olhando, ninguém pode mexer, ninguém pode riscar. E aquilo trouxe uma tristeza no meu coração. Eu lembro que eu saí assim um pouco para lá de fora e disse assim: Senhor, eu sou teu servo. Será que eu vou ter que tomar conta de demônios? Eu preciso da bênção, mas eu sou teu servo. Senhor, eu preciso honrar meu compromisso. Eu não posso perder a minha casa, mas eu não vou tomar conta disso, não. Não vou, Senhor. Abre uma outra porta para mim. Eu fui lá dentro, agradeci e entreguei o emprego, não quis. E saí meio assim de norteado, era próximo do QG, que é o quartel-general lá também no centro. Fui lá, procurei um amigo, conversei com ele, falei: poxa, João, eu não tenho nenhum emprego para noite, porque você trabalha de dia, você trabalha de segunda a sexta, não tem emprego para noite, de segurança, né? Se tiver, teria que ser dia à noite, sim, nós não temos. Eu voltei para casa orando, é claro, com o coração triste, um coração preocupado e o compromisso que tinha que sanar. E fui para o meu trabalho à tarde, e quando chegou de tardinha, no mesmo dia, o telefone tocou. E esse moço que eu havia conversado disse: rapaz, olha, você serve mesmo a um Deus vivo, hein? Sem ser servo. Você serve mesmo, porque você veio aqui, falou da sua necessidade, foi você sair. Entrou aqui um empresário e quer 2 seguranças para noite, dia sim, dia não, trabalhar no Banco Bradesco, e você já está convocado. Você começa a trabalhar hoje à noite. E sabe qual era o salário? R$ 1.500. Eu podia suprir a minha necessidade e pagar livre Tranquilo. a casa. Olha só. E assim, de todos os meus trabalhos, que eu fiz muito trabalho de segurança, né, foi o melhor. Porque eu entrava às 18 horas, depois do trabalho, saía às 6 da manhã. Era tranquilo, trabalhar também com um vigilante evangélico. E foi assim um ano que eu não senti. Um ano de bênçãos. Todo ano eu pagava ali o meu compromisso, né, com aquela felicidade que Deus tinha provido para mim. E para que os irmãos possam ver como era do Senhor, o mês que acabou o pagamento da casa, acabou o meu contrato. Olha só. Foi 12 meses Deus certinho. foi fiel. Deus foi fiel. Então, o que nós passamos para os irmãos, como Deus é fiel. Como o Senhor, Ele age em nosso favor, né? Pastor Ricardo, olha que coisa, hein? E o interessante é que nós vivemos pela fé. Sim. A vida do servo, né, é um ato de fé. E é muito interessante isso, porque nós sempre vamos voltar para a palavra. E diante do testemunho aqui do pastor, da vida dele, né, são 3 situações que eu gostaria de citar a palavra. Primeiro, a vida do homem é um conto ligeiro. O pastor contando aqui, passa a vida toda em poucos minutos, mas viver a cada dia a experiência que o pastor viveu, acordar de manhã e saber que naquele dia você precisa prover e você não tem, são momentos angustiantes. Se não for pela fé, você parte, podemos dizer assim, para qualquer coisa, como diz o outro. Não, eu faço qualquer coisa porque eu preciso do dinheiro, mas o pastor preferiu confiar no Senhor, né? Ainda uma parte que até citamos na madrugada, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né? Mediante a essas condições, a fé, né? Sabendo assim, não, o Senhor vai prover algo melhor a esse respeito, né? É muito interessante essa questão. E ainda, né? Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, pode parecer um pouco redundante ter falado aqui de uma mesma condição, mas a experiência do servo do Senhor não é diferente da experiência dos servos do passado. Seja na questão de ter o filho,
seja na questão do chamado, de ir para outro lugar. Você vê a situação de Abraão, você vê a situação de tantos outros que precisaram se deslocar, mas viveram da promessa. E eu faço até uma pergunta, ou crio aqui uma condição para que o pastor venha falar mais. Como é a transmissão desse testemunho hoje para aquele que está começando a vida? Porque às vezes o Senhor nos faz provar, nem por nós, mas por aqueles que nós vamos ensinar. Isso tem sido de valia nesse ensinamento? Com toda certeza, pastor, porque primeiro que Deus ele vem suprir a necessidade da nossa alma. Ele vem preencher o vazio do nosso coração e nos mostrar um novo caminho, uma nova vida, para que o projeto dele se cumpra em nossas vidas. Porque eu lembro também que eu era jovem ainda, eu estive na casa de meu irmão ia se casar na casa de uma pessoa comum, e aquela senhora disse assim: olha, Deus tem uma bênção para você, você vai ser crente. Eu não entendia nada, né? Novo ainda, não entendia, mas também guardei no meu coração. Então, se o Senhor certamente tem falado ao coração jovem, daquela pessoa que está iniciando, daquela pessoa que está conhecendo ao Senhor, guarde as promessas de Deus. Aceite a Jesus como Salvador. Deixa o projeto de Deus se cumprir na sua vida. Porque o projeto de Deus, quando nós abrimos o coração e aceitamos, né, ele vai se cumprir. Porque o único que nos tira do projeto é o pecado. Mas se nós estivermos dentro da vontade, do centro da vontade de Deus, tudo vai se cumprir. E é maravilhoso servir ao Senhor e ouvir a voz do Espírito Santo. Eu queria até aproveitar, pastor, fazer uma colocaçãozinha aqui. Quando eu falei sobre conferência do batalhão, vim para Cabo Frio, né? E chegando em Cabo Frio, batalhão novo, era tudo novo, e veio o major e disse assim para mim: olha, você vai trabalhar você já trabalhou na rua? Já trabalhou interno? Eu falei: não, sempre trabalhei na rua. Você vai trabalhar interno e você vai ser o conferente do batalhão. Aí eu lembrei da promessa de Deus. Aí eu disse assim: major, eu nunca trabalhei em tesouraria, conferência, não sei nada, mas eu quero. Eu quero porque Deus vai me dar uma bênção. E aceitei aquele desafio que não era fácil, né? Um homem de rua, de repente você agora interno, não foi fácil, mas Deus honrou. Deus honrou todos os anos, os últimos anos que eu passei na corporação como conferente, Deus honrou. E tive ali a alegria de fechar o círculo, né, de ir para a reserva remunerada e depois ser convidado pelo próprio coronel de trabalhar mais 3 anos, já no caso como contratado, né, chama-se tempo certo. Aí já como eu tinha me formado em serviço social, trabalhando como assistente social dentro do batalhão, 3 anos, renovou por mais 3, e depois renovou por mais 3, fiquei 9 anos na corporação após a reserva remunerada. Então, quando nós estamos dentro do projeto de Deus, tudo aquilo que o Senhor te mostrou, as promessas vão se cumprir. Um detalhe que eu estava diácono ainda e não tinha filhos, e sempre gostei muito de Cabo Frio. Um dia vim para Cabo Frio passear e um culto de domingo à noite eu fui nessa igreja que eu estou pastoreando. Novo ainda, chovia muito, a rua ainda era de chão naquela época, e Deus falou assim no meu coração, que eu estaria pastor e que eu iria pastorear essa igreja. Cheguei lá no hotel que nós estávamos, falei para minha esposa: olha, o Senhor falou isso comigo, que um dia eu estarei pastor e que eu vou estar nessa igreja como pastor. Aí ela sorriu, falou: sou muito sábia, né? Falou: se for de Deus, vai se cumprir. Pronto. Anos e anos passaram. Depois, quando eu retornei a Cabo Frio, eu estive ali um período como diácono também, porque o pastor tinha diversas igrejas, né? Fiquei um períodozinho de 9 meses como diácono também, junto ali com o pastor. Depois fiquei um pouquinho à frente, mas essa ainda não era a promessa.
mas agora, ano passado, o Senhor, em 2 sinais, mostrou que eu estaria na igreja de Cabo Frio para pastorear. E no dia que eu assumi, dia 31 agora de agosto do ano passado, eu pude testemunhar isso, que há anos atrás Deus me fez uma promessa e que naquele dia estava se cumprindo, porque Deus é fiel. Maravilha. E interessante, né? Ainda nesse aspecto, né? Como você falou com a sua esposa, mais uma vez lembrei de Abraão, né? Quando chega para Sara, fala: Sara, vamos embora daqui que nós vamos para uma terra onde... Aí Sara: se o Senhor falou, né? Por promessa, eu vou te seguir, né? Que não é fácil. Que não é fácil, porque para muitas ficaria, não, você vai, quando você achar a terra aí, você volta e me busca, né? E ainda nessas experiências que o companheiro teve, é muito interessante, porque quantas pessoas passaram situações parecidas e chegaram e usa essa expressão: pastor, o senhor não sabe a dor que eu estou passando, o senhor não sabe o problema. Aí você fala assim: eu sei. Eu conheço essa dor. Eu conheço essa dor. Ou eu já passei, ou às vezes está passando. É verdade. E foi assim as experiências? Sim, foi. Se chorar, chora aos pés do Senhor. Como a sunamita, né? Na verdade, há momentos na nossa vida porque passamos por provações. O ministério o Senhor nos presenteou, é uma honra estar pastor, mas também tem provas, né? E nessas provas que nós também enfrentamos, que nós passamos, inclusive o mês passado oramos pelos pastores, nós precisamos buscar ao Senhor e pedir a Ele a direção para que Deus nos mostre o caminho certo, o caminho que nós devemos seguir. E quando nós assim o fazemos, nós encontramos a resposta, porque o Senhor nunca nos desampara. O Senhor sempre nos coloca de pé. Chegamos com o nosso coração aflito, às vezes angustiado, nos derramamos, nos prostramos diante do Senhor, mas o Senhor que nos conhece, o Senhor que sabe da nossa aflição, sabe das nossas feridas, né? É Ele que restaura, é Ele que abençoa, é Ele que dá alegria. Mas eu posso afirmar para o pastor que tive provações, sim, mas tive alegrias. Em ver Deus operar, em ver família ser salva, em ver a ação de Deus no meio do corpo, da igreja, os irmãos sendo abençoados. Eu lembro, tem um hino chamado Os Olhos da Fé, que a Cachoeira de Macacu foi cantado, e eu estava passando a aprovação na igreja, porque os meus jovens haviam se casado, 3 jovens se casaram, os instrumentistas foram embora. Nós ficamos 1 ano e meio cantando sem instrumento, e orando ao Senhor, e orando, às vezes colocávamos lá na tela, né? Colocávamos lá na tela para acompanhar, mas muitas vezes na tela é ruim, que às vezes não adianta, eu estou atrás, então... E aí nesse seminário, quando se cantou esse hino, Os Olhos da Fé, Senhor, eu preciso ver com os olhos da fé, eu pedi a Deus: Senhor, eu não quero mais cantar pela parede, Senhor, me envia instrumentista, nós precisamos para a glória e honra do Teu nome. E é interessante que esse louvor, esse é um louvor que mexe, fala muito os nossos corações. E trouxemos para a igreja naquele mesmo domingo, chamamos o grupo de louvor e disse: olha, nós não temos instrumentista, nós vamos cantar esse louvor crendo que Deus vai operar. E eu confesso para os irmãos que durante o louvor, o cantar do louvor, passamos algumas vezes, né? Cantamos à noite, houve uma operação de Deus. E o Senhor disse assim para mim: você vai orar e uma família que já me serviu, que está lá fora, uma família inteira, você vai orar por eles e eles retornarão. E eu tomei aquela palavra, passei a orar por aquela família, só a matriarca, né, a mãe que estava na igreja. Inclusive hoje está passando por uma luta, o esposo está internado, mas tinha um filho afastado, uma nora afastada, um neto afastado, né? Todos os instrumentistas. E ali pagamos um preço, botei a igreja para orar, e orando ao Senhor, e convidando, e fazendo visitas. E mesmo com toda a resistência, né? Mas primeiro veio a nora, depois veio o neto. E
por fim veio o marido. Na visão que o Senhor nos dava, numa das visões, que seriam 4. E eu entendi, Senhor, mas só são 3 instrumentistas, né? Como é que são 4? Resultado, essa irmã tem uma outra filha, e o esposo dessa filha, eu não sabia, também é instrumentista. E ele, nesse meio, ele aceitou a Jesus. Nós ficamos 4 instrumentistas. Para quem não tinha ninguém, nenhum. Agora estava 4. 4. E eu glorifico muito assim. Toda vez que eu toco esse louvor, eu exalto ao Senhor, porque Deus agiu, mas precisou também nós como igreja ir aos pés dele. Queridos, agora sim, já chegamos aqui ao final do nosso Chamados para Servir Jesus. Passou rapidamente. A irmã Sinara, que mora em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, ela disse assim: Kleber, eu não perco um Chamados para Servir. Toda quarta-feira eu estou aqui ouvindo. E a cada testemunho dos irmãos eu vejo como é realmente maravilhoso servir ao Senhor. Chorei mais uma vez. Como Deus opera maravilhas no nosso meio e é maravilhoso servi-lo. O irmão Rafael, de onde é o Rafael? Betim, Minas Gerais. Ele diz: Kleber, começar o dia com a madrugada, pós-madrugada e chamado para servir. É um banquete espiritual para encerrar o jejum pela família, agora às 9 horas, e termos a certeza da vitória. Amo louvor, amo louvar. E digo que esse louvor que você coloca, né, pela fé o caminho, esse louvor que a gente coloca como trilha, é realmente que toca os corações, emoldurando as experiências. Obrigado, Rafael. A irmã Giovanni da Silva Inácio, lá de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Diz assim: Kleber, estou ouvindo aqui a Rádio Manaim desde a madrugada, agora ouvindo o Chamado para Servir. O testemunho do pastor Gildevando, sempre presente no Manaim de Cachoeiras de Macacu, onde eu trabalho como voluntária na cozinha. Aliás, quando sobra um tempo, eu sempre vou ao templo pedir oração ao pastor Gildevando. Ele já orou por mim, hein? Olha só. Glória a Deus. E temos muitas outras experiências, mensagens aqui dos irmãos com experiências. Pastor Ricardo Diniz, obrigado por ter vindo aqui nos ajudado nessa manhã. Hora extra hoje, hein? Madrugada para madrugada. Tá certo. Eu sempre comento, é uma alegria poder estar aqui na rádio, né? É pena que às vezes o nosso trabalho, a lida do dia, os compromissos nos impedem assim de estar mais e participar mais e mais. E dizer que muitos pastores, até mesmo de fora e daqui, têm esse desejo, né? E venham aqui conhecer a rádio, participar, como o pastor aqui, trazer o seu testemunho, porque é muito bom estar aqui. Amém. O carinho dos irmãos. Então, sempre que nós somos chamados, convocados, e às vezes nem mesmo chamado nem convocado, a gente vem também passar aqui, conversar com os irmãos, porque é uma bênção, uma alegria compartilhar as experiências e viver e compartilhar, né, o poder de Deus agindo nas nossas vidas, porque há um único sentimento para todos nós: é saber que o Senhor vai voltar, vai levar uma igreja para a eternidade, e nós estamos aqui para anunciar o Evangelho eterno, a salvação. Nada nosso aqui é para engrandecer o homem, mas tão somente o nome do nosso Deus, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui à irmã Silvia, lá de Massachusetts, Estados Unidos. Ela diz assim: Kleber, mais uma vez, uma bênção, chamados para servir. O Senhor nunca nos desampara. Glória a Deus. Quantas experiências, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Obrigado, irmã Silvia. Um abraço aí no seu esposo, que Glória a passou uma Deus. cirurgia recente, mas deu tudo certo, graças a Deus. Nosso irmão Mike. Grande abraço, irmã Silvia, lá de Massachusetts, Estados Unidos. Também um grande abraço ao nosso irmão Léo, também lá nos Estados Unidos, trabalhando e ouvindo a gente. Glória a Deus. A irmã Roseli, lá de Baixo São Francisco, diz assim: Kleber, Baixo São Francisco, região norte do Espírito Santo. E ela diz assim: Kleber, muito bom o testemunho do pastor, hein? Esse louvor também marcou minha vida. Esse louvor, estou Contigo, meu filho. Né? O chamado para servir indica também muito as nossas vidas. Obrigado, irmão Roseli. Grande abraço aos irmãos aí de Baixo São Francisco. Pastor Gilvando Lima Rodrigues, obrigado pela vinda aqui, pelo carinho. E foi muito bom
tê-lo conosco aqui na madrugada, no pós-madrugada e também aqui nos chamados para servir, pastor. Amém. E eu gostaria primeiro agradecer a Deus, né, por ter esse privilégio de estar aqui com os irmãos e também mandar um abraço para os pastores lá da região dos Lagos, né, os companheiros que estamos caminhando junto, a minha igreja em Cabo Frio, né, os irmãos muito amados, certamente que estão orando por mim, e também a toda a equipe de acessibilidade, que é um trabalho que eu vejo com tanto carinho, um trabalho tão nobre. Um abraço para todos os irmãos da acessibilidade, minha esposa e meus 2 filhos, né? A Alana, o João Gabriel e o João Victor. Que temos caminhado juntos para a glória e honra do Senhor. É lá em Cabo Frio que está... Não, é Macaé. É o pastor Knaipe, né? Macaé. Macaé. Não, pensei que era Cabo Frio, não, é Macaé. É caminho. É caminho, chega lá, né? De quem sai daqui é caminho. Quem vem do Rio, não. Eu estive na região de Macaé, mas antes da pandemia eu voltei para Cabo Frio, região dos Lagos. Quero mandar um abraço também ao Cícero. O Cícero está lá em União dos Palmares, Alagoas. Assim, Kleber, muito bom. A madrugada, né? Sermos despertados, o pós-madrugada e agora aqui no Chamados para Servir. Estou aqui no Império Avícola, ouvindo a Rádio Manaim, trabalhando. Oh, Deus te abençoe aí. Glória bom trabalho aí, tá bom? Aí no Império Avícola, tá bom, Cícero? Deus te abençoe. Bom, ponto final no nosso Chamados para Servir de hoje. Hoje conversamos com o pastor Gilvando Lima Rodrigues, ele que está pastor lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e veio especialmente para estar conosco aqui, para dar o seu testemunho. Aliás, conversávamos já desde o mês passado, né, pastor? Sim. E o pastor Kleber, dia 11, eu vou estar aí. E eu preciso estar aí, eu preciso contar meu testemunho. Glória a Deus. E para nós, uma honra quando os pastores, os irmãos desejam estar aqui. É uma honra para nós, por isso que nós sempre estamos aqui de braços abertos, portas abertas, para receber os irmãos aqui na Rádio Manaim, para conhecer a rádio, né? Olha o privilégio de conhecer o pastor Ricardo Diniz, meu Deus, não é? E está conosco aqui na Rádio Manaim, contando para o Brasil e para o mundo aquilo que Deus tem feito. Nós não podemos nos calar. Temos que falar daquilo que esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. O Deus que atuou no passado, mas que atua também hoje, em 2025. É o mesmo, não mudou? Não mudou. Deus que tem todo o poder para restaurar, mudar e mudar a vida, como mudou a vida daquele menino que aos 12 anos pensou e tentou contra a sua própria vida. E hoje eu estou aqui falando com ele, cheio de vida. 62 anos. 62 anos. Olha, pastor Gilvando, aqui sendo usado das mãos do Senhor. Ponto final do nosso chamado para servir. A você um forte abraço, uma excelente semana. A paz do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.